Muito boa noite, caríssimas e caríssimos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do evento Renove a Sua Fé em 2025. Hoje nós iremos falar sobre como os vícios sabotam a sua felicidade e também sobre a conquista das virtudes, que são os remédios, para nós solucionarmos e combatermos todos os vícios. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia. Ontem, na nossa primeira aula, nós falamos sobre como renovar a sua fé, ter uma fé fortalecida, impacta todas as áreas da sua vida, transforma todos os seus resultados. Se você perdeu, eu recomendo que você assista a primeira aula, porque é uma base muito importante para a aula de hoje, tá? E você que já assistiu a aula 1, seja muito bem-vindo novamente. Eu quero saber qual foi a ficha que caiu para você. Qual foi o insight que você teve com a aula 1? Já vai escrevendo aqui nos comentários o que você achou da aula 1, quais são as suas expectativas para a aula 2. Eu tô muito empolgada, quem aí tá animadíssimo também para essas aulas, escreve aqui nos comentários, porque hoje a aula vai ser forte, vai ser impactante, pode até te incomodar um pouquinho. E quer saber? Isso é muito bom. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes é esse pequeno incômodo que vai te fazer sair da sua zona de conforto, que vai fazer você realmente mudar de vida. Então vai escrevendo aí, enquanto isso eu vou beber uma água. Suja tudo de batom, não tem problema não. Realidades, das mulheres. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do grande problema dos vícios. Me responde aqui, você já sentiu que você quer mudar, mas parece que sempre tem alguma coisa que tá te puxando para trás, te prendendo? Assim, você traça metas para se tornar uma pessoa melhor, mas no fim do dia, sempre os mesmos erros repetidos. É assim que funciona com você? Isso não acontece à toa, tá? Porque tem uma coisa que sabota esse seu desejo de mudar, que são os nossos vícios. Os vícios, sejam eles pequenos hábitos negativos ou grandes pecados, todos eles têm o papel de sabotar a sua felicidade, de sabotar a sua paz e de te enfraquecer na fé. E eu não tô falando aqui só sobre vício de álcool, droga, conteúdos impróprios, não. Tô falando de todos os maus hábitos que te escravizam, que te afastam de Deus. Procrastinação, tudo que te deixa com uma ansiedade desenfreada, às vezes o uso excessivo do celular, das redes sociais, daqueles vídeos eternos que você assiste em looping, a gula, muitos não falam da gula, falam só de álcool, droga, mas não falam da gula, da preguiça, da desordem, da desorganização, da irritabilidade, tudo isso são vícios, tá? São vícios que te afastam da felicidade, que te afastam da paz interior, que te afastam de Deus. Então essas coisinhas parecem inofensivas, mas elas vão aos pouquinhos minando a sua força de vontade, elas vão te afastando do seu propósito, da sua verdadeira realização. Vão te afastando de Deus, vão te afastando de tudo aquilo que realmente importa. Então, quantas vezes você prometeu para você mesmo que você iria rezar o texto todos os dias, que você iria ler a Bíblia, ir à missa, e acabou ficando só naquela promessa e depois você se frustra porque você não conseguiu cumprir? Quantas vezes isso já aconteceu por aí? Então, isso acontece porque muitas vezes já está instalado no nosso drive interno o caos, a desorganização, a preguiça, e você precisa achar esses drives e promover essa desinstalação. Quando a gente menos espera, esses vícios tomam conta de toda a nossa vida, nós viramos reféns deles. Isso vai gerando uma verdadeira bola de neve, porque os vícios, eles vão moldando os nossos comportamentos, eles vão automatizando as nossas ações, ao ponto de quê? Da gente nem perceber que a gente está caindo nessas armadilhas, nessa bola de neve sem fim. Então, vou te explicar agora como os vícios te afastam da verdadeira felicidade, daquela que Deus sonhou para você. Se você olhar bem, todo vício é uma tentativa de preencher um vazio interior. É ou não é?
Tô mentindo? As pessoas, elas recorrem a distrações, a compulsões, aquele prazer momentâneo, aquela dopamina momentânea para o quê? Anestesiar o que realmente ela tá precisando enfrentar naquele momento. Mas a verdade é uma só. Qualquer coisa que rouba o teu controle sobre a tua própria vida te aprisiona, te faz refém. Então, os vícios, eles vão destruindo a sua força de vontade. Eles vão te mantendo escravo, escrava das suas próprias vontades, dos seus próprios impulsos. Você age sempre no primeiro impulso. E isso é a definição de um animal. Nós somos seres humanos, nós somos racionais. Deus nos deu a razão. Para quê? Para a gente não agir de forma impulsiva. Quem age de forma impulsiva são os animais, tá? Nós podemos pensar e falar, opa, isso não é certo. Opa, isso não vai me aproximar de Deus, isso não vai me aproximar do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, isso não vai me aproximar da bondade para com o próximo. Então, os vícios nos mantêm escravos das nossas paixões. Eles acabam com a nossa motivação, eles criam um ciclo sem fim de culpa, de frustração e, por fim, o mais grave, nos afastam de Deus, nos afastam da nossa verdadeira felicidade. Talvez agora você esteja se perguntando, Rai, como que eu faço para sair disso? Pelo amor de Deus. A resposta está na conquista das virtudes. O melhor remédio para você combater o vício é buscando a virtude oposta àquele vício. Então, se você tem um vício na gula, você tem que buscar a virtude oposta. Qual que é? Que eu posto todo dia nos stories. A virtude da temperança, do equilíbrio. Se você tem o vício de ira, de irritabilidade, você tem que buscar a mansidão, você tem que buscar a paciência. Entende a lógica? Se você tem o vício de impureza, você tem que buscar a virtude da pureza, a virtude da modéstia. Tudo, quanto mais pura e modesta a pessoa é, menos ela vai cair no vício da impureza, entende a lógica? Quanto mais mansa e paciente a pessoa é, menos ela vai cair no vício da ira, da irritabilidade. Quanto mais equilibrada e temperante a pessoa for, menos ela vai cair no vício da gula e etc. Ficou claro, né? A lógica. Então, você já parou para pensar que os santos, eles não nasceram santos. Só Jesus sempre foi perfeito, né? Os santos, a vida deles não foi fácil. Eles não nasceram santos. Eles precisaram lutar todos os dias contra os seus próprios vícios, contra as suas más inclinações, contra os maus impulsos do temperamento deles, assim como eu, assim como você. Então, se você deseja ser uma pessoa melhor, se você deseja ser uma pessoa com mais equilíbrio, com uma fé forte, com uma vida cheia de propósito e sentido, você precisa cultivar virtudes. Você precisa da paciência para vencer a ansiedade. Você precisa da disciplina para vencer a procrastinação. Você precisa da fortaleza, da constância, da perseverança para você vencer a procrastinação. Você precisa da temperança para controlar os seus instintos. Você precisa da ordem para você criar uma rotina mais leve, mais produtiva, que vai agradar mais a Deus, que vai servir melhor as pessoas. Você precisa buscar a pureza para você fortalecer o seu corpo, para você vencer os vícios da impureza, os vícios da luxúria. Você precisa da virtude da coragem para você resistir às tentações, para você resistir ao medo. Não tenhas medo, né? É o que mais se repete na Bíblia. Então, deixa eu te contar um segredo, tá? Um segredo só entre nós. Ninguém consegue vencer os vícios sozinho. Ninguém. A maior armadilha que o inimigo tem é te fazer acreditar que você tem que lutar sozinho. Que você consegue com as suas próprias forças humanas. Isso não existe. Isso não existe. E aí, aqui entra um ponto assim essencial. As virtudes não se conquistam por acaso. Elas precisam de estratégias concretas, pequenas decisões diárias para você conseguir forjar essas virtudes na sua alma, tá? Na sua vida.
você precisa dessas estratégias concretas para você conseguir vencer os seus vícios. Você precisa das ferramentas espirituais certas. Você precisa da oração, dos sacramentos e dos estudos. Eu vou bater nessa tecla sempre, sempre, sempre. E você também precisa de um ambiente certo para te manter firme, para te manter no caminho certo. Então, esse é um tema que eu particularmente amo, é um dos meus favoritos. Não é à toa que na FCP, na minha formação Catolicismo na Prática, eu deixei um módulo inteirinho, apenas dedicado aos estudos das virtudes e como alcançá-las de forma prática no seu dia a dia. Tudo mastigado, aquilo que você precisa fazer, assim, papum, para você alcançar a virtude tal, tá? Então, acalmem os vossos corações, tá? Amanhã eu vou falar mais sobre como a FCP funciona. Eu vou falar como você pode se tornar um meu aluno nessa nova turma, tá? Eu amo as virtudes. Elas são os remédios mais eficazes pra gente vencer os nossos vícios e as nossas más inclinações. Então, não existe santidade, não existe você buscar essa evolução humana, espiritual, se você não quer abrir mão de buscar aquele prazer momentâneo, né, de forma desregrada, às vezes para tampar esse vazio que você está sentindo aí dentro. Você não vai conseguir. Você precisa preencher esse vazio com Deus e com as boas obras, com as virtudes. Só assim você vai conseguir mudar de vida. Só assim você vai conseguir evoluir humanamente, espiritualmente, até chegar no ápice da perfeição, que é o nosso objetivo, que é o nosso chamado, né? Claro, a gente nunca vai conseguir ser perfeitos, nós somos seres humanos, mas a gente tem que buscar isso, essa melhoria contínua até o último dia da nossa vida. E assim, será que você não está preso? Será que você não está presa sem nem perceber? Porque o mundo moderno, o mundo de hoje, muitas vezes vende essa ideia de que a liberdade está no hedonismo, né? A busca desenfreada pelo prazer momentâneo. Está no egoísmo. Ai, eu quero só ser servida, não quero servir ninguém. Está no vitimismo. Ai, tudo é culpa dos outros, é culpa nunca sua, né? Mas isso é uma falsa liberdade. Isso não te liberta, isso te aprisiona. Você se torna refém dos seus próprios impulsos, você não é senhor de si mesmo, senhora de si mesmo, você é escrava dos seus desejos desordenados e você não consegue se controlar, é isso. Você não tem autocontrole. Isso pra mim não é liberdade, isso pra mim é prisão. Então, sem perceber, você está agindo como um animal irracional, governado apenas por instintos primitivos, quando que, na verdade, você deveria estar forjando a sua autodisciplina, a sua resiliência, a sua fortaleza todos os dias, porque nós somos humanos, nós temos capacidade racional, de novo, repito, nós temos isso é o que nos difere dos animais. Eu não quero que você haja como um animal, você não foi criado para isso, você não tem uma alma racional para isso. Então, cuidado com essa busca pelo prazer a qualquer custo, de forma desordenada, isso te torna cega. Você acaba não enxergando mais a verdade. E os vícios? Os vícios, eles não entram na sua vida fazendo barulho, fazendo alarde, não. Eles chegam de mansinho. Aquele conforto temporário, mas logo eles mostram as suas garras, eles sugam as suas energias, tá? Eles apagam a sua clareza, eles roubam a sua paz. É isso que eles fazem. No início parece que é aquele caminho mais agradável, mas no fim você sabe o que resta: vazio, resta caos interno. Externo também, mas o interno é muito pior. E você se torna oco por dentro, você não está verdadeiramente preenchido. Então, o que acontece com aquela árvore, né, que é oca por dentro? Aquela árvore que não, né, vazia, ela tomba. O primeiro ventinho que bate naquela árvore, ela tomba. Ela não resiste. A primeira rajadinha, ela desaba. E é exatamente isso que acontece quando você se entrega aos prazeres, aos vícios, por exemplo, da pornografia, da gula, da preguiça, da falta de equilíbrio, da impulsividade, da vaidade descontrolada. Parece bom, mas não é verdadeiramente bom. Parece prazeroso, mas te destrói. Parece liberdade, mas é uma prisão disfarçada. O inimigo é astuto, tá? Ele é esperto.
Ele embala o pecado, né, bonitinho, coloca um lacinho, aquela falsa sensação de que você vai ser feliz, de que você vai ter aquele prazer, né? Mas no final chega a conta. E você sabe disso. A disciplina custa caro? Ou se custa? Porque ela vai exigir de você. Ela vai exigir de você a renúncia. Mas o preço do pecado é muito pior, é muito mais alto. E olha só, nenhum vício se instala sem uma decisão consciente, tá? Se você não luta contra ele, se você não luta contra o vício, você está tomando uma decisão consciente de se render a esse vício. Então, toda má escolha, toda má decisão que você toma no seu dia a dia gera consequências ruins para a sua vida. E quais são as consequências dessa escravidão que o pecado traz? Primeiro, uma vida desordenada, uma vida sem sentido, uma alma vazia, uma alma sem esperança, falta de clareza, falta de foco, falta de propósito, falta de sentido mesmo. Você vai ficar desanimada, você vai procrastinar e vai ter um ciclo sem fim de queda, culpa, queda, culpa, queda, culpa. E como que a gente deixa essa vida de vício se instalar, né, em nós? Levando uma vida relativizada, achando normal essa ideia, né, do relativismo, que tudo é relativo. E o relativismo, ele esconde um grande perigo. Esse relativismo moral é uma das maiores armadilhas do mundo moderno, da sociedade moderna, que te convence de que o certo é errado, de que o errado é certo. Mas que depende do meu ponto de vista. Cada um tem a sua própria verdade. Ou não, nossa, é só uma construção social, né? O errado é só uma construção social, não existe certo e errado. Você já ouviu uma frase dessas? O que é certo para você pode não ser certo para mim. A igreja precisa se modernizar, a igreja está muito ultrapassada. O importante é ser feliz. Assinado o inimigo, né? O resto não importa, o importante é você ser feliz. Não pense assim. Isso não é um pensamento que vem de Deus. O relativismo, vai minando a sua capacidade de discernimento moral, vai tornando os valores adaptáveis às suas próprias conveniências. A cada momento, naquilo que eu tô com vontade. Isso cria um ciclo, gente, muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Você precisa ter uma base firme para julgar as suas ações. Você tem que tomar cuidado para sua consciência não ficar, né? Toda relativizadinha, toda frouxa. Porque o que antes você sabia que era errado, você acaba passando a ver com outro viés e que pode ser normal. Você começa a achar normal que é errado. Você acha que é aceitável, que é justificado. Todo mundo faz. Você não é todo mundo, como já dizia sua mãe, né? Então, esses pequeninos desvios que você vai dando, antes eles causavam incômodo em você, mas hoje pode ser que você fala, não, é só uma opção pessoal. Não. É normal. Todo mundo faz, não tem problema fazer também. O certo continuará sendo certo, ainda que ninguém faça. E o errado continuará a ser errado, ainda que todo mundo faça. Então, o relativismo prega que tudo depende do contexto, tudo depende do momento. Então, assim, o pecado vai sendo suavizado. A necessidade de conversão, de santificação, de mudança de vida vai sendo deixada de lado. E aí, essa mentalidade vai destruindo o seu senso de responsabilidade, vai tornando as pessoas fracas, as pessoas incapazes de reconhecer a própria culpa. As pessoas não vão conseguir mudar de vida mais. Elas estão fracas. Elas não vão conseguir. Se não há um padrão certo, objetivo do que é certo, do que é errado, então ninguém precisa se corrigir, ninguém precisa mudar de vida. Pensa o caos que não se instalaria. Já tá, né? Já tá. Nossa sociedade já tá um verdadeiro caos, isso é muito triste. A verdade é que as leis morais, elas não podem ser moldadas às nossas conveniências, tá? O que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todo mundo
faça. E Deus não te deu apenas inteligência, Deus não te deu apenas razão, Ele te deu consciência para você discernir por meio da virtude da prudência aquilo que é bom daquilo que é mal, tá? Deus te deu essa capacidade. Então, permitir que o relativismo corrompa a sua consciência é totalmente devastador. Porque uma vez que você relativiza os valores morais, qualquer erro, então pode ser justificado. Isso é muito perigoso. Então, o que o relativismo vai causar na sua vida se você aderir a essa ideia? Primeiro, falta de direção, falta de norte. Isso gera uma falta de sentido na vida. Por isso que hoje o mal da sociedade moderna é a falta de sentido, é a ansiedade, é a depressão. As pessoas não têm esse norte, elas não têm esse sentido, elas ficam confusas e malucas porque não sabem para onde ir, qual caminho seguir. Se elas tivessem um caminho certo, isso não aconteceria, tá? Então, sem uma verdade absoluta, qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o sentido da sua vida? Você vai começar a vagar, sem rumo, sem entender o que realmente importa, o que realmente vai fazer diferença para você. E qual é a consequência? Esse vazio interior que gera ansiedade, que gera depressão, que gera busca por distrações passageiras que levam aos maus hábitos, que levam aos vícios. Depois, você vai começar a justificar os pecados e os vícios. O relativismo faz com que as pessoas normalizem comportamentos que são destrutivos. Afinal, cada um tem a sua verdade, né? E quais são as consequências? Os vícios, as desordens acabam sendo normalizados, acabam virando comuns. Todo mundo faz, então tá tudo bem. E aí o pecado passa a ser tratado como algo irrelevante, como algo sem importância. Sendo que é o que vai minar a sua felicidade, porque vai te afastar de Deus e você foi criado para Deus. Você foi criada para estar com a alma unida a Deus e o pecado separa isso. O pecado mortal, o pecado grave separa a sua alma de Deus e você nunca vai ser verdadeiramente feliz, verdadeiramente preenchido daquilo que você anseia. Depois você vai perder a sua liberdade, você vai perder a sua identidade, porque cada pessoa cria a sua moral. Qual que é a base que sustenta a sua vida? Qual que é a base que vai sustentar a vida dessa pessoa? Isso vai gerar uma insegurança que você não tem noção. Vai gerar instabilidade emocional. E aí, resultado, pessoas frágeis, pessoas confusas, pessoas totalmente manipuláveis. Totalmente Maria vai com as outras. Você vai também enfraquecer a sua fé. Você vai destruir o seu compromisso com Deus. Você vai achar que não precisa seguir os ensinamentos de Deus, os ensinos da igreja. Eu vou escolher, só aquilo que me agrada, aquilo que me convém, aquilo que é mais fácil, como se a fé fosse um self-service, que eu vou lá e pego só o que eu quero, o que eu não quero deixo pra lá. Isso torna a sua fé superficial, a sua fé morna, a sua fé sem raiz, a sua fé sem profundidade. E aí você vai substituir Deus por você mesmo. Você vai substituir o lugar de Deus pelo seu próprio ego. Afinal, não há verdade absoluta. Eu mesma faço as minhas regras, não tem problema. O ser humano vira o seu próprio Deus. E aí, resultado? Um mundo totalmente egoísta. Um mundo totalmente individualista. Um mundo cada vez mais doente. Mas tem uma saída. Qual é a saída? Uma fé madura. Uma fé fortalecida. A única forma de você vencer os vícios, de você vencer o relativismo, é fortalecendo a sua fé, é buscando a verdade. Uma fé madura, bem fundamentada, te dá clareza para você enxergar o erro. Te dá clareza. Te dá força, a virtude da fortaleza para você combater os vícios, ainda que isso te custe. Vai te dar coragem para você viver uma vida de verdade, uma vida que realmente faça sentido, uma vida que você encontre o sentido de viver, uma vida com propósito, uma vida realizada. Quem estuda a doutrina católica não cai nessa ilusão, nessa balela do mundo. Quem busca aprofundamento espiritual não se contenta com uma fé rasa, não se contenta com uma fé superficial. Quem coloca Deus no centro da vida não se torna escravo dos próprios desejos. Não se torna. E amanhã, eu sei, eu também queria mais, mas eu deixei o melhor para amanhã. Eu deixei o melhor para o final.
Na nossa última aula, você vai descobrir as maiores respostas aos ataques à nossa fé. Você vai entender como sair de uma fé morna, de uma fé de meia tigela, para uma fé viva, uma fé que vai te trazer frutos. Você sabe responder as maiores dúvidas sobre o catolicismo? Quando alguém te pergunta? Se não, vem amanhã na nossa última aula, para você descobrir de uma vez por todas como deixar de ser um católico de IBGE, um católico de meia tigela e viver uma fé forte, uma fé que transformará a sua vida de uma vez por todas, que transformará a sua vida de verdade. E agora eu vou subir um post no Instagram sobre a aula de hoje e eu quero saber qual foi a melhor parte dessa aula, o que você mais gostou. Deixa a sua opinião lá, tá? E para eu saber que você chegou até o final, esse é o seu emoji, o foguinho, tá? Para eu saber que você esteve comigo aqui hoje e que você quer reacender a chama de uma fé madura, de uma fé inabalável na sua vida. Eu te vejo amanhã para nossa última e mais importante aula dessa série. Renove a sua fé. Em 2025 eu te espero lá.